Não há paz no homem que se curva à loucura, nem honra naquele que chama o veneno de vinho, bebe-o lentamente e sussurra a palavra amor, enquanto este o mata. O homem moderno não é destruído pela guerra, pela fome ou pelo fogo. Ele é destruído por um sorriso, um beijo, uma voz suave que se enrosca na sua espinha como uma serpente e o ensina a desfrutar da constrição. E ninguém chora por ele, porque ele concordou em morrer em silêncio. Marco Aurélio nunca implorou. Ele governou. Ele não perseguiu tempestades para se sentir vivo, ele as dominou e deixou para trás avisos, não poemas, não conforto, avisos. Tens poder sobre a tua mente, escreveu ele, não sobre os eventos externos. Mas o homem de hoje rendeu ambos. Ele permite que uma mulher se torne a tempestade, o evento, o deus de cada estado emocional, seu, e pior, ele pensa que isto é romance. Então ouve agora, e ouve como se o teu futuro dependesse disso, porque depende. Existem 10 comportamentos que nenhum homem deveria tolerar de uma mulher, não por teres medo de ficar sozinho, não por teres medo de a perder, mas porque te recusas a perder-te a ti mesmo. E se deixares estes comportamentos sem controlo, não és um homem apaixonado, és um homem acorrentado. O primeiro é o escárnio, o revirar de olhos, os cortes sarcásticos à frente dos amigos, a humilhação pública que ela mais tarde descartará como uma piada. A mulher que não consegue falar de ti com reverência não deveria sequer falar contigo. Aurélio disse: o que fere a colmeia, fere a abelha, e o que fere a tua imagem, fere a tua alma. Um homem que permite que a sua mulher o humilhe não está a construir uma relação, está a cavar a sepultura da sua confiança, um insulto de cada vez. Segundo, o caos normalizado. Ela nunca está em paz. Os seus humores governam a casa. Num minuto é calorosa, no seguinte é gelo. A sua raiva é uma lâmina e tu estás sempre a sangrar. E ainda assim, convenceste-te de que isto é paixão. Não é, é patologia. Em nenhum lugar pode um homem encontrar um refúgio mais tranquilo do que na sua própria alma, escreveu Marco Aurélio. Mas o homem que partilha a sua cama com um furacão nunca encontrará refúgio. Ele apenas fugirá dela, de si mesmo, da vida com que um dia sonhou. Terceiro, o vício em atenção. A mulher que não sobrevive sem validação masculina. Aquela que posta mais pele do que pensamento, que mede o seu valor em gostos e mensagens. Ela dirá que é empoderamento, mas se o seu valor vem dos olhos de estranhos, ela nunca valorizará o homem que vê a sua alma. Aurélio avisou sobre a perseguição de ilusões. Não é a morte que um homem deve temer, escreveu ele, mas nunca começar a viver. E o homem que vive com uma mulher que idolatra a multidão nunca começa verdadeiramente. Ele é uma sombra ao lado de um holofote que ela reserva para si mesma. Quarto, a manipulação sexual. Ela retém para punir, concede para recompensar, usa a intimidade não como amor, mas como instrumento de poder. E tu, ansiando por calor, rastejas como um mendigo até o seu trono. Marco Aurélio ensinou o autodomínio, o desapego, o triunfo da razão sobre o impulso, mas o homem governado pela sua luxúria não é um homem. É um escravo a pagar com dignidade por momentos de prazer. O sexo não é o problema. O controlo dela sobre ele é, e a tua obediência a esse controlo é a verdadeira doença. Quinto, o desprezo pelo teu propósito. Ela ri-se dos teus objetivos, revira os olhos à tua disciplina, interrompe o teu foco porque não vê valor no teu futuro, a menos que a beneficie. Isto não é uma parceria, é sabotagem. Não perca mais tempo a discutir como um bom homem deve ser. Sê um. Foi o que Marco Aurélio escreveu, mas não pode sê-lo se cada passo em frente for ridicularizado por quem caminha ao teu lado.
O homem que fica com uma mulher que desdenha da sua missão, um dia acordará numa vida construída para ela e vazia de si mesmo. 5 foram. Faltam 5. E se apenas um destes soa familiar, então isto não é apenas uma lista, é um espelho. Estás a sangrar. Isso não é nobre, não é romântico, não é sacrifício, é autodestruição com perfume. Marco Aurélio não era gentil. E a verdade também não é. Vamos terminar o que começamos. Sexto, o fantasma da competição. Ela não quer caminhar ao teu lado, ela quer ofuscar-te. As suas palavras transpiram comparação. As suas vitórias têm de ser mais ruidosas que as tuas. O seu sucesso, o seu rendimento, os seus seguidores, o seu estatuto não são partilhados, são armas. E lentamente, o homem torna-se uma silhueta na sua própria casa. Marco Aurélio avisou: ambição significa amarrar o teu bem-estar ao que outras pessoas dizem ou fazem. E, no entanto, aqui está ela, amarrando o seu valor a superar aquele que deveria ser o seu protetor, não o seu oponente. Tu não és o homem dela, tu és o seu espelho, e ela só te amará quando refletires a superioridade dela. Sétimo, a manipulação emocional disfarçada de trauma. Cada erro é desculpado pelo seu passado, cada ato de frieza, cada palavra cruel, cada traição explicada por algo de que ela alega estar a curar-se. Já não és um parceiro, és o seu terapeuta, o seu saco de boxe, o seu confessionário. Ela peca e tu arrependes-te, e quanto mais quebrada ela se diz, mais culpado te sentes por precisares de amor dela. Marco Aurélio disse: a melhor vingança é não ser como o teu inimigo. Mas isto não é vingança, é corrupção. Ela não está a curar-se. Ela está a sequestrar a tua empatia. E se confundires o teu papel como homem com o de um redentor, serás crucificado por uma mulher que nunca teve a intenção de mudar. Oitavo, o sentimento de direito sem responsabilidade. Ela espera de ti mais do que dá, exige realeza, oferece plebe e ainda insiste que é o prêmio. A sua gratidão está extinta, a sua crítica é infinita. Tu constróis e ela avalia. Tu sacrificas e ela exige. Tu lideras e ela resiste, não porque lideras mal, mas porque a submissão à força parece uma perda para o ego que a criou. Marco Aurélio tê-lo-ia visto claramente. Então outras pessoas magoaram-me? Isso é problema delas. O seu caráter e as suas ações não são meus. Mas o homem que deixa a ingratidão de uma mulher definir o seu valor já não vive pela sabedoria estoica. Está a afogar-se na autoimportância de outra pessoa. Nono, o teste de limites. As pequenas mentiras, as mensagens de texto tardias para amigos, os desaparecimentos, as fotos que ela jurou que não publicaria. Não traições catastróficas, não. Apenas o lento gotejar da deslealdade. A mulher que conhece os teus limites e passa um pouco além deles para ver se fraquejas. Marco Aurélio disse: se não for correto, não o faças. Se não for verdade, não o digas. Mas se ela o faz e tu ficas, o que é que isso diz sobre ti? Cada teste que falhas torna-se um jogo que ela jogará, vez após vez, até que o teu padrão se torne ficção e o teu silêncio se torne permissão. Décimo, a erosão do respeito. Não através de discussões ruidosas ou cenas dramáticas, mas através da ausência silenciosa de admiração. Ela já não te ouve quando falas, já não te olha quando entras. És ruído de fundo na casa que construíste. Ela não é cruel, apenas indiferente. E esta é a traição mais violenta de todas, porque um homem mas não pode sobreviver a ser ignorado. Quando te levantares de manhã, escreveu Marco Aurélio, pensa no privilégio que é estar vivo. Pensar, desfrutar, amar. Mas e o homem que acorda ao lado de uma mulher que não vê
privilégio na sua presença, ele deixa de se levantar, ele começa a desvanecer-se. Estes são os 10, não opiniões, não queixas, realidades, cada um, uma porta para a morte do propósito de um homem, uma rendição silenciosa de cada vez. E a maioria irá ignorá-los, porque a verdade ofende onde as mentiras seduzem. Mas alguns, os raros, ouvirão. Verão que o amor sem respeito é escravidão com um sorriso, e lembrar-se-ão do que Marco Aurélio defendia: a disciplina da mente, o governo de si mesmo e a sacralidade da paz. As ilusões estão agora estilhaçadas. O que resta é o homem, cru, ferido, e há uma escolha de se tornar um tirano de si mesmo ou um prisioneiro dos outros. Marco Aurélio chamou a isto o campo de batalha da alma. Entremos nele. Agora que os 10 venenos foram nomeados, a questão não é se um homem os viu, mas se os tolerou, porque é aí que a verdadeira tragédia começa. Não no comportamento dela, mas no silêncio dele. A destruição de um homem nunca começa com ela. Começa com o que ele permite em nome do amor. E cada vez que ele perdoa o que deveria ter sido abandonado, cada vez que ele justifica a traição com lógica suave, cada vez que ele dobra os seus padrões para manter a presença dela, ele não está a preservar a relação. Ele está a enterrar-se vivo. Marco Aurélio disse: um homem deve ser íntegro, não mantido íntegro. Mas essa é a condição de milhões de homens hoje. São mantidos íntegros pela esperança, por fantasias, pela memória de quem ela era no início, mas não pela realidade de quem ela se tornou. Eles constroem os seus dias à volta de tentar não a perturbar. Aprendem a ler o tempo nos seus olhos. Chamam a isso compromisso, mas não é compromisso. É medo, é emasculação, é o lento suicídio da soberania. Não há glória em ser o homem, em ser o homem emocionalmente à prova de bala, que absorve todas as feridas. Isso não é força, é ilusão moldada pelo desespero. A verdadeira força está na recusa, em afastar-se sem explicação, em escolher a tua sanidade em vez do seu pedido de desculpas, em dizer: eu não preciso de arder só porque ela é fria. Mas esse tipo de força só pode vir da quietude, de um homem que se senta consigo mesmo o tempo suficiente para se lembrar que era inteiro antes de ela chegar, e que será inteiro muito depois de ela partir. Este é o momento a que Marco Aurélio se referia quando disse: não desperdices o que resta da tua vida a especular sobre os outros, a menos que seja para benefício mútuo. E que benefício mútuo existe em analisar constantemente o seu tom, decifrar os seus humores, negociar por decência básica? Isso não é amor, é vigilância. E o homem que se torna um detetive na sua própria relação já perdeu o caso, mas o pior custo não é psicológico, é espiritual. Quando um homem tolera o que o quebra, a sua alma começa a apodrecer. Os seus olhos perdem o brilho, a sua postura curva-se, o seu riso desaparece. Ele torna-se um sussurro, e ainda assim o mundo diz-lhe para se esforçar mais, para comunicar, para ser mais vulnerável, como se o seu sofrimento fosse culpa sua, como se ele já não se tivesse dobrado em 1000 formas, só para ser suficiente para uma mulher que nunca quis um homem, apenas controlo. Marco Aurélio teria chamado a isto o que é: uma guerra de identidade. E a única arma é a clareza. Clareza que não negocia, que não espera por mais provas, que não precisa de um desfecho. Um homem que vê com clareza irá afastar-se sem raiva, sem ódio, sem vingança, apenas com certeza. E essa certeza irá aterrorizá-la, porque ela nunca teve medo de o perder, apenas de perder o controle sobre ele. A mais, porque uma vez que um homem vê, ele deve reconstruir-se, e a maioria não sabe como. O mundo não oferece um plano para reconstruir um homem depois de ele ter sido esgotado pela tolerância.
mas Marco Aurélio deixou um. A reconstrução começa em silêncio. Não o silêncio da fraqueza, mas o silêncio do despertar. É o silêncio de um homem que para de perseguir, de explicar, de tentar consertar o que foi projetado para o quebrar. Ele para de negociar com o caos, para de pedir desculpa pelos seus limites, para de sangrar por aqueles que bebem a sua dor como vinho. Este silêncio não é uma retirada, é uma ressurreição, porque pela primeira vez ele já não está a reagir aos humores dela, aos jogos dela, às suas reescritas da realidade. Ele está a observar, a medir, a escolher. E desta quietude, o poder regressa. Marco Aurélio viveu rodeado de traição, de política, de morte, e ainda assim escreveu: "Sê como o penhasco contra o qual as ondas quebram continuamente, mas que se mantém firme e domina a fúria da água." Esse é o novo homem. Não mais ruidoso, não mais cruel, mas inabalável. Ele já não se move para ganhar o favor dela. Ele move-se apenas em alinhamento com os seus princípios. Ele não grita, ele não explica, ele não ameaça. Ele age, e quando ele age, tudo muda. A mulher que antes usava o silêncio para punir, agora acha o silêncio dele aterrorizante. O homem que antes cedia às suas lágrimas, agora olha através delas. O homem que antes pedia desculpa por querer paz, agora exige-a, não com palavras, mas com a finalidade silenciosa de sair de uma sala e nunca mais voltar. Este é o homem que ela nunca pensou que ele se tornaria. Não porque ele é cruel, mas porque ele está desperto. E ela já não consegue seduzir um homem que está consciente. Este homem regressou ao caminho que Marco Aurélio percorreu, o caminho do comando interno. As suas manhãs começam com disciplina. A sua fala é lenta, deliberada. O seu tempo é gasto com propósito. Ele lê mais do que percorre ecrãs. Ele constrói mais do que se queixa. Ele retira-se para a solidão, não para amuar, mas para se afiar. O mundo chama a isso frieza, mas o mundo não entende o que é reinar. E com o tempo, as cicatrizes desvanecem-se, as tentações diminuem. Ele já não sente o impulso de reexplicar o passado, já não fantasia com o regresso dela, porque viu o custo. Ele tocou no fundo, e uma vez que um homem se reconstruiu da ruína, ele não troca esse império para se sentar na audiência de outra mulher. Marco Aurélio fez uma pergunta que todo homem deve escrever no seu espelho. Ao amanhecer, quando tiveres dificuldade em sair da cama, diz a ti mesmo: tenho de ir trabalhar como ser humano. Esse é o trabalho, não perseguir, não agradar, não discutir, mas construir e proteger, e regressar ao fogo sagrado do autodomínio que nenhuma mulher, por mais bela que seja, vale a pena extinguir. É aqui que as feridas se tornam armas, onde a clareza se torna lei, e onde o homem ou regressa ao trono ou fica para sempre perdido no nevoeiro. Vamos terminar como Marco Aurélio o faria, com fogo, verdade e comando. Um homem que se lembra de quem é, torna-se intocável, não porque domina os outros, mas porque já não se submete a mentiras. Ele atravessou a ilusão de que o amor tem de doer, que a tolerância é força, que ser um bom homem significa aceitar todas as tempestades que ela traz. Não mais. O bom homem não é o homem fraco, é o homem que vê com clareza. E ainda assim, escolhe a disciplina em vez do desejo, a distância em vez da disfunção, a paz em vez da performance. E agora, ele é perigoso, não para as mulheres, não para o mundo, mas para o império de manipulação que outrora se alimentou da sua confusão, porque a clareza estraga o jogo. Ele já não discute, ele observa, ele já não persegue, ele escolhe, ele já não tolera o que o esgota, mesmo que venha vestido de beleza, memória ou necessidade. Marco Aurélio não se sentou no trono de Roma a implorar por aprovação. Ele governou. A felicidade da tua vida
disse ele, depende da qualidade dos teus pensamentos. E assim, o homem agora guarda os seus pensamentos como um guerreiro. Não permite que nenhuma mulher viva de graça na sua mente, que nenhuma memória controle o seu futuro, que nenhuma dor distorça a sua missão. Ele entende isto agora, que nem todo o amor é bom, que algumas mulheres são arquitetas do caos, não por acidente, mas por desígnio, e que entreter o comportamento delas, desculpá-lo, perdoá-lo infinitamente, não é misericórdia, é masoquismo, e o mundo pode chamá-lo de frio, amargo, fechado, mas o mundo não tem de sangrar todas as noites em silêncio. Ele tem, ou tinha, não mais. Agora, ele vive pelo código do estoico, não entorpecido, mas soberano, não odioso, mais alerta, não reativo, mas desperto. E se uma mulher entrar novamente na sua vida, ela sentirá o peso da sua presença. Ela sentirá os limites, não como muros, mas como monumentos a um homem sume. Os uns são um homem que se recusou a quebrar. Ela saberá que este não é um homem com quem se brinca. Este é um homem que se honra ou se deixa, porque ele honra-se a si mesmo. Essa é a lei agora. Esse é o Evangelho. Esse é o reino reconstruído. E a cada homem que ouve, entende isto. Tu não nasceste para sofrer em silêncio. Não nasceste para te explicares até a exaustão. Não nasceste para tolerar o que desonra a tua alma. Nasceste para te comandares, para protegeres a tua mente, para guardares o teu fogo. E quando o fazes, o mundo muda, não porque se torna mais fácil, mas porque tu te tornas inabalável. Portanto, lembra-te de Marco Aurélio, não como um nome, mas como um espelho, porque o imperador ainda fala a cada homem pronto para se erguer. E se esta mensagem despertou algo em ti, gosta, partilha, subscreve e apoia o canal através do link na descrição, porque milhões de homens ainda estão a dormir. E tu sim, tu pode ser a razão pela qual eles acordam.